Olá pessoal, boa tarde. Eu sei que estão com saudade de tecnologia dos materiais, então a gente está começando aqui, recomeçando nossas aulas, né? Essa aula de hoje vai ser sobre imperfeições nos sólidos, vai ser uma revisão do que a gente já viu antes. Esse foi o último tópico que a gente viu antes do início da pandemia, né? Nosso teste 4 ia ser, se eu não me engano, logo no dia que interromperam as aulas, né? Mas antes de começar a aula mesmo, eu queria falar com vocês aqui um pouco sobre nossas avaliações, como é que vai funcionar. Porque a gente combinou uma coisa no início do ano, infelizmente vou ter que mudar algumas coisinhas. Por que vou mudar? Não é uma coisa que veio da minha cabeça assim, tá, ele tá maluco, combinar uma coisa e eu vou fazer outra. Não é assim. É porque eu descobri algumas coisas de como funciona o pedagógico. Eu não sei se vocês lembram, mas no início do ano eu não tinha acesso ao sistema, então eu não sabia como ele funcionava, né? Eu achava que eu podia lançar aí, sei lá, 11 notas e é isso. Só que aí, conversando com o pessoal, eu descobri que cada nota que eu lançar, eu tenho que fazer uma recuperação para vocês, né? E fazer 11 recuperações fica inviável, né? Então, eu resolvi fazer o seguinte. Eu dividi em 3 avaliações. Tá aqui nesse Excel que eu faço para preparar as aulas, para planejar, né? Agora esse planejamento foi todo pro saco já. Mas enfim, eu vou tentar explicar aqui, mas vou escrever também por e-mail, para que vocês tenham muita clareza nisso. Nós temos 3 avaliações. A primeira avaliação ela é composta de 4 testes pequenos, certo? Esses 3 primeiros testes a gente já fez, T1, T2 e T3. O que falta fazer nessa primeira avaliação é o teste 4. Né? Aqui eu coloquei a pontuação de cada uma desses testes, né? 4, 4, 5, né? T1, T2 e T3. O que vai acontecer? Vocês vão fazer esses 4 testes iniciais, de T1 até T4. Eu vou somar a nota total, né? Vale tudo junto 17 pontos. Né? E quem não ficou acima da média, quem ficou abaixo da média, vai ter o jeito de fazer recuperação. Né? Ou seja, a média de 17 pontos é 10,2. Então quem ficou abaixo de 10,2 faz a recuperação. Entendeu? Aí eu vou postar no sistema só a soma dessas notas aqui. Né? A soma de T1 até T4. E essa vai ser a primeira avaliação. É como se eu dividisse cada avaliação em algumas partes. Né? Em T2, aliás, na avaliação 2 é a mesma coisa. A avaliação 2 eu tenho T5, T6 e T7. Vocês vão fazer as 3 e depois vocês vão ter uma recuperação com o conteúdo das 3. Isso é, para quem não ficou na média. Aqui, como são só três assuntos, né, 3 testes, a média é um pouco menor, mas também vale 16 pontos. Então, lá no sistema de vocês, vai aparecer lá, avaliação 1. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, João tirou 15, tirou 10 e tirou 12. Essas são as 3 avaliações que ele tirou. Esse 15 aqui vai ser a soma dessas notas de T1 até T4. Esse 10 aqui seria a soma das de T5 até T7. E esse 12 aqui seria de T8 até T11. Né? Eu sei que está muito confuso, não está uma coisa assim muito fácil de entender, então talvez vocês tenham um pouco de dificuldade. Mas eu estou explicando aqui e vou explicar também por e-mail. E mesmo assim, se vocês não tiverem entendido, por favor, falem comigo que eu vou tentar explicar novamente. Né? Agora, só repetindo. A avaliação 1 é composta de 4 testes. A avaliação 2 é composta de 3 testes. A avaliação 3 é composta de 4 testes. Né? Cada um tem sua pontuação aqui do lado. T1 vale 4, T2 vale 4, T3 vale 5. Eu fui colocando o valor de cada teste de acordo com quão importante é a matéria. Né? A T3, que era sobre estrutura cristalina, era muito importante, que é uma parte essencial da matéria. Então, vale um pouco mais. Essas T5, T6 e T7 elas valem mais porque são partes muito importantes da matéria. Né? Então, vocês vão fazer os testes, como a gente tinha combinado antes. Os testes vão ser testes simples, fáceis. Né? Ainda mais a distância vai ser mais fácil ainda, eu acredito. Para vocês vai ser muito mais fácil, né? Que vocês vão poder consultar o slide. Então, enquanto tiver distância, vai ser uma coisa mais fácil. Enfim, é isso. Então vocês já fizeram aqui de verdinho T1, T2 e T3.
Essa semana vai rolar o T4. O que vai ser o T4? Se tivesse rolando aula presencial, eu daria uma provinha para vocês, um teste igual a gente fez anteriormente. Só que não tem aula presencial, a aula é toda à distância. Então eu mandei para vocês vou mandar para vocês uma lista de exercícios, né? Vai estar lá no Moodle, no Ava, uma lista de exercícios. E nessa lista de exercícios, ela vai valer 4 pontos, né? Esse é o valor que vai ser igual ao T4. Vocês me entregando, se estiver tudo certo, óbvio, é o valor de T4. Então fica muito mais fácil para vocês isso aí, né? Depois de T4, eu vou contabilizar essa nota de vocês aqui, essa soma de T1 até T4, e vou falar quem ficou acima da média e quem ficou abaixo da média, e quem ficou abaixo poder fazer a recuperação. A recuperação a gente vai fazer depois que as aulas voltarem ao normal presencialmente, né? Mas a princípio recuperação fica para depois, mas vocês vão ter direito à recuperação, não se preocupe, né? Essa recuperação, né, ela vai do conteúdo de T1, que era lá de ligações atômicas, até T4, que são imperfeições dos sólidos, né? E aqui eu tenho na minha tabela aqui o que eu ia passar para vocês, né? Enfim, vocês entenderam? Tô perguntando, mas ninguém pode me responder, né? Espero que vocês tenham entendido. Novamente, eu não queria mudar o que a gente tinha combinado antes, né? Porque não tem por que eu combinar uma coisa e querer sacanear vocês, né? Mas é porque eu não sabia como o sistema acadêmico funcionava, então eu tive que fazer essa adaptação, né? E é isso aí. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês fizeram uma lista, entregaram para mim uma lista de exercícios que ia valer ponto extra na T4, né? Então, era aquela lista sobre composição, sobre eram dois elementos fazendo uma liga, tinha composição em massa, porcentagem atômica. Vocês devem lembrar pelo menos um pouquinho dessa lista. Essa lista, ela vale um ponto extra aqui nessa T4. Então, se você já fez a lista, já entregou aquela lista, que era para ter sido feita em sala, você já tem um ponto nesse teste 4, certo? Você vai fazer essa atividade online, vai me entregar e pode conquistar os outros 3 que estão faltando. Beleza? Novamente, se vocês não entenderam o que está acontecendo, está com muita dificuldade, está muito confuso, por favor, falem comigo, mandem mensagem, mandem e-mail. Eu estou disponível no Skype também, na quarta e na sexta-feira, de 8 às 10 da manhã. Tá tudo no Moodle, o Skype está no Moodle, o horário está no Moodle, tá tudo lá no Moodle. Você pode me mandar mensagem pelo chat do Moodle, enfim, da maneira que vocês acharem melhor. É importante que vocês entendam o que está acontecendo. Porque lá no sistema aparecer só 3 avaliações, só que vocês vão fazer 11 testes pequenos, na verdade. Beleza? É isso aí, é isso que eu queria começar falando disso. Agora vamos para a aula. Bom, pessoal, antes de começar aqui a apresentação de verdade, eu quero destacar algumas coisas antes. Primeiro, a gente sabe que esse esquema de aula online é ruim para vocês e também é ruim para a gente, que para nós professores estamos organizando, né? Apesar de a gente ficar em casa e ser, de certo ponto de vista, até mais prático, essa aula online não tem aquela dinâmica da aula presencial, né? A gente não tem muita vantagem em relação ao presencial. Então é uma coisa ruim que a maioria dos professores não queria estar fazendo, para falar a verdade, mas enfim, a gente teve esse comando de começar essas aulas online e a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível, né? Tanto pra gente quanto pra vocês. Então, eu queria deixar claro aqui, queria destacar para vocês, que vocês têm total liberdade para falar comigo qualquer tipo de assunto em relação a essas aulas online. Se vocês estão com alguma dificuldade, não estão conseguindo pegar a matéria, não estão conseguindo fazer exercício, assistir videoaula, baixar os arquivos, vocês entrem em contato comigo que a gente vai tentar bolar um jeito de ajudar vocês. Então, nosso objetivo aqui, nós como professores em geral, é tentar tornar a experiência melhor, mais confortável, né? Eu sei que essas primeiras semanas aí podem ser um pouco confusas, mas confusas assim, no sentido de ser uma coisa nova, né? Mas a gente vai tentar aí fazer com que seja bom. Sobre isso, essa semana
eu vou passar para vocês uma lista de exercícios que na verdade vai ser o teste 4. O teste 4 sobre esse assunto dessa aula aqui, imperfeições dos sólidos. Esse teste, essa lista, esse teste, é um teste curto, seria como se fosse um teste que eu aplicaria na sala de aula. Na verdade, eu já tinha feito esse teste antes, pensando em aplicar na semana em que as aulas foram interrompidas, mas não deu, né? Então, eu vou passar para vocês hoje. E vocês têm que me entregar até o dia 21 de junho no Moodle. Ou seja, vocês têm até o dia 21 para preparar e me entregar. É muito simples. Lá no Moodle vocês podem digitar na própria caixa de texto lá respostas. Vocês podem mandar um arquivo através do Moodle, um arquivo de resposta, um Word, alguma coisa assim, um arquivo de texto com as respostas, né? E para quem tem alguma dificuldade em relação ao uso de computador, usar Word, etc., eu também aceito que vocês, sei lá, olhem as questões no celular, respondam no papel, tire foto e me mande através do Moodle também. Então, assim, o importante é que vocês entreguem. Então eu vou aceitar aí o jeito que der para vocês entregarem. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, por favor, falem comigo. Que isso é o importante, né? Eles falam comigo que a gente resolve e dá um jeito de funcionar. Lembrando, esse T4, esse teste 4, ele vale 4 pontos. Ele vale 4 pontos. Então, assim, é um teste fácil, feito para fazer em casa, ou seja, com consulta, e valendo 4 pontos ainda dos 50 no final. Então, é uma coisa assim, que é muito fácil. Se eu fosse vocês, não daria mole de não fazer. Depois do prazo, dia 21, eu não vou aceitar, obviamente, né? Lembrando que eu botei o prazo um pouco mais longo, uma semana depois dessa primeira semana, porque eu sei que vocês estão com várias matérias aí e tudo é muito novo, então para deixar vocês com um pouco de folga, eu deixei esse prazo um pouco maior. Vocês podem mandar antes sem problema nenhum. Se vocês quiserem matar tudo nessa primeira semana mesmo, vocês podem fazer isso, sem problema. Bom, essa aula de hoje, Imperfeições dos Sólidos, foi uma aula que eu já fiz com vocês na sala de aula. Então eu vou basicamente lembrar algumas coisas. Acho que eu não vou me estender muito, vou basicamente lembrar mesmo os tópicos mais importantes, né? Eu estou colocando nessa apresentação aqui, nessa versão, sem apertar F5, né? Sem expandir a tela, porque eu estou usando o gravador de tela do Windows 10 e quando eu boto no F5 ele não funciona legal. Então, eu prefiro assim, até porque quando tem algum problema no slide, eu já corrijo aqui mesmo. Vamos lá. Imperfeições, basicamente, é tudo aquilo que afasta o material daquele modelo cristalino perfeito. A gente estudou no capítulo 3 que a estrutura cristalina é uma estrutura onde os átomos estão organizados no arranjo periódico ao longo de grandes distâncias atômicas. No capítulo 3, a gente estuda como se a estrutura cristalina fosse perfeita, porém ela não é. Ela possui várias imperfeições. Tem algumas características dessa estrutura que afastam o modelo real daquele modelo aquele modelo teórico, né? Então, as imperfeições são isso. Tem 3 tipos de imperfeições: as pontuais, as lineares e as interfaciais. As pontuais são aquelas que são da dimensão de uma distância atômica, de uma posição atômica, né? É um átomo que está faltando, é um átomo que está no lugar errado, é um outro átomo que deveria estar, que apareceu ali, uma impureza. Então esses são os defeitos pontuais. Os defeitos lineares são defeitos em forma de linha, uma linha só em uma dimensão só. São defeitos, na verdade os defeitos lineares podem ser resumidos apenas em discordâncias. O único defeito linear que a gente vai ver aqui são discordâncias. Os defeitos interfaciais são aqueles defeitos em 2 dimensões, né? Que pegam uma área inteira, né? Bom, eu vou passar isso aqui um pouco mais rápido. Porque eu acho que não, acho que vou pegar só as imagens mesmo, que fica mais fácil. Esse é o primeiro defeito, a lacuna, né? O que é a lacuna? Perdão. Troquei aqui, tá? Aqui ele é um autointersticial. Isso aqui é a lacuna.
Esse é o primeiro defeito, a lacuna. A lacuna é quando um átomo está quando na estrutura atômica falta um átomo na estrutura. Aqui nessa imagem dá para ver claramente que está faltando um átomo aqui. O lugar que era para ter um átomo é um espaço vazio, né? Lembrando que tem dois tipos de espaços que podem ser ocupados na estrutura cristalina, que são os espaços atômicos, onde os átomos estão, e os interstícios. Esses interstícios são essas áreas pequenininhas aqui entre os átomos. Os interstícios são lugares vazios que não devem ser ocupados, que normalmente não são ocupados. Então, bom, quando a posição atômica está vazia, a gente tem a lacuna, que também pode ser chamada de vacância, né? É um sítio vago na rede cristalina que deveria estar ocupado, mas está faltando um átomo. Aqui tem a equação, que não, eu falei que não precisa se focar muito nisso. Aqui a gente tem o autointersticial. Eu até brinquei com vocês que é aquela situação onde a gente coloca uma coisa muito grande num lugar muito pequeno. E é exatamente isso aqui. O átomo, ele em vez de estar na posição atômica normal, ele está na posição intersticial. Ele está naquele espaço vazio entre os átomos. Então ele está na posição muito pequena para o tamanho dele. Então o que acontece? Ele distorce a rede ao redor dele, né? Então ele meio que distorce toda a rede cristalina. Esse é um defeito autointersticial, né? Então, falo novamente, é quando o átomo está ocupando um interstício, em vez de ocupar a posição atômica, né? Ele está ocupando um interstício, causando distorção na rede cristalina. Impurezas, que é quando o material não é totalmente puro, é uma coisa muito comum. Importante lembrar que esses defeitos eles são muito comuns, não existe material perfeito. Lacunas tem vários materiais, é muito comum, o defeito mais comum lacunas. Autointersticial também é comum. A maioria desses defeitos é muito comum. Impurezas é um defeito comum. Mesmo quando a gente pega um material puro, teoricamente puro, tipo ferro, ele vai ter defeitos, vai ter impurezas. Essas impurezas vão vir do processo de fabricação, podem vir do método de extração do ferro, da natureza. Então, as impurezas vão estar lá. Quando a gente adiciona intencionalmente átomos de impureza, a gente faz uma liga, né? Que é o caso do aço. O aço é uma liga de ferro com carbono. Eu coloco carbono junto com ferro para ter aquelas propriedades que a gente gosta, que a gente deseja no aço. Outros exemplos é o cobre e zinco, que não dá liga de latão, né? Tem o cobre e estanho, que é a liga de bronze. Então são ligas formadas por dois elementos, né? É claro que eu falo dois elementos, mas esses são dois elementos principais. Eu sempre vou ter impurezas de outros elementos. Quando tem dois elementos assim formando uma liga, eu tenho uma solução sólida, que a gente chama. Quando eu falo solução, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquele exemplo claro de, sei lá, água com açúcar. A água é solvente, o açúcar é o soluto. Essa é a minha solução. Aqui, os dois são sólidos. O solvente é sólido. Então eu tenho ferro com carbono, eu tenho cobre com zinco, eu tenho cobre com estanho. Então aqui a solução é sólida. É um solvente sólido com soluto sólido, né? Essa solução sólida ela pode ser intersticial ou substitucional. Substitucional, essa imagem da esquerda aqui, é quando um átomo de impureza ele ocupa uma posição atômica. Isso, ou seja, substituindo o átomo normal, o átomo principal, né? O elemento principal. Quando ele substitui, ele é uma solução sólida substitucional. Quando o átomo de impureza ele está nos interstícios, a gente fala que ocorreu uma solução sólida intersticial. São os dois exemplos aí que eu posso mostrar. Aqui é uma liga de cobre com níquel, que não tem um nome específico, né? Tem vários tipos de ligas. E aqui tem uma ferro com carbono, que é o aço, né? Para ocorrer a solução sólida substitucional, eu tenho alguns parâmetros importantes que devem ser avaliados. Primeiro, para um átomo substituir o outro, eles têm que ter o tamanho parecido. Então, o tamanho atômico, o raio atômico deve ser similar. Em segundo lugar,
a estrutura cristalina vai ser a mesma, né? Se um átomo é CCC, o outro tem que ser CCC também. CCC também. Se um átomo é CFC, o outro tem que ser CFC também. Então são dois. A estrutura cristalina tem que ser a mesma, né? A eletronegatividade deve ser pequena. A diferença de eletronegatividade deve ser pequena. Porque quanto maior a diferença, maior vai ser a tendência de doar e receber elétrons, ou seja, maior vai ser a tendência de formar um composto intermetálico. Então eu não quero que forme um composto intermetálico, eu quero que aquele átomo esteja substituindo o outro, né? Então essa diferença de eletronegatividade deve ser pequena. Opa, faltou aqui. Valência. A valência, que é aquela questão de a quantidade de elétrons na última camada, ali, camada mais longe, aqueles elétrons que estão mais livres, mais afastados do núcleo, né? O soluto ele tende a dissolver no metal de maior valência, né? Esse é o último parâmetro. Esses 4 aqui são para solução sólida substitucional, aquela em que o átomo dissoluto está ocupando uma posição atômica que era para ter um átomo dissolvente. Para a solução sólida intersticial, eu tenho isso aqui. Quanto maior for o fator de empacotamento, menor é a chance de ocorrer solução sólida intersticial. Eu quero que vocês pensem aí numa sacola que tem, sei lá, 10 bolinhas de golfe, 10 bolinhas de tênis. Se eu pegar todas essas bolinhas e colocar numa sacola muito menor, essas bolinhas vão estar muito mais próximas umas das outras, vão estar meio que pressionadas umas contra as outras ali, vão estar mais compactadas, né? Quando eu faço uma compactação maior, aquele espaço vazio entre os átomos, né? Pensando que as bolinhas são átomos aí, aquele espaço vazio entre os átomos ele vai ser menor. Se o espaço vazio é menor, quer dizer que é mais difícil entrar átomos ali no interstício. Então, quanto maior for o fator de empacotamento, quanto mais empacotada a estrutura, menor é a chance de ocorrer a solução sólida intersticial, né? Outro requisito para ocorrer a solução sólida intersticial é que o diâmetro do átomo dissoluto deve ser bem menor que o diâmetro de átomo dissolvente, né? É o caso do ferro com carbono que está nesse exemplo aqui. O ferro com carbono, o carbono é muito menor que o ferro. O carbono está escurinho aqui e o ferro está mais claro. O carbono é muito menor que o ferro, por isso que o carbono cabe exatamente aqui nos interstícios, né, do ferro, da estrutura de ferro. Então, para a solução sólida intersticial, o diâmetro do átomo dissoluto deve ser bem menor que o diâmetro do átomo dissolvente. Aqui eu tenho uma imagem mostrando os 4 tipos de defeitos: o autointersticial, as impurezas, tanto intersticial quanto substitucional, e a vacância ou lacuna aqui, nos 4 exemplos. Essas formas de composição a gente fez naquele exercício que vocês entregaram, né? Então eu não vou entrar muito nisso. E agora eu vou para o lado das discordâncias, né? Quando falar de defeito linear, tem que pensar em discordância, né? A discordância é o único defeito linear relevante aí, né? A discordância, como está escrito aqui, é um defeito unidimensional em torno do qual alguns átomos estão desalinhados. Então, quando a gente lê discordâncias, a gente tem que pensar em desalinhamento. O que causa esse desalinhamento é a discordância, né? Aqui a gente observa que tem um plano extra de átomos aqui. Esse plano não era para estar aqui. Se esse plano não tivesse aqui, ó, esses átomos dessa fileira aqui estariam retos e esses átomos dessa fileira aqui estariam retos. Mas aqui está esse semiplano extra de átomos e ele causa distorção na rede. Esse semiplano extra de átomos é a discordância. É o que causa o desalinhamento, né? Existem 2 tipos de discordância. A discordância aresta e a discordância espiral, né? A aresta é aquela discordância, um efeito linear, né, que fica centralizado sobre a linha definida ao longo da extremidade do semiplano extra de átomos, ou seja, o defeito está centralizado nessa linha aqui, ó, esse tracinho aqui que parece um traço horizontal com vertical no meio, bem aqui, onde estou passando o mouse. Essa linha, a discordância aresta é aquela em que
o semiplano extra de átomos está exatamente na extremidade dessa linha, né? Ou seja, a discordância fica centralizada sobre a linha definida ao longo da extremidade do semiplano extra de átomos. Essa linha aqui, isso aqui você pensa numa linha que está entrando na tela do computador, né? Essa linha aqui é uma linha que a gente chama de linha de discordância. Ela que me fala a orientação aí do desalinhamento. Tem a discordância aresta, mas também tem a discordância espiral. Para a discordância espiral, tem o seguinte, que ela acontece devido à tensão cisalhante aplicada para produzir distorção, né? E ela tem esse nome por causa da trajetória que é traçada ao redor da linha de discordância pelos planos atômicos. Vocês não precisam focar muito na definição forte da discordância espiral, mas basicamente como que o desalinhamento está relacionado com a linha de discordância, né? É por isso que cria essas duas classificações. Aqui é aquela mesma imagem. Aqui eu tenho uma discordância espiral, essa aqui é a discordância aresta, e aqui é uma discordância espiral. Aqui eu sei que uma boa analogia é falar que está tipo rasgando uma lista telefônica, apesar de lista telefônica ser uma coisa bem antiga, né? Ninguém usa mais isso. Que é a linha de discordância está aqui, de vermelho, né? O vetor de Burgers, que está aqui de marrom, é um vetor usado para ter uma noção, para expressar a magnitude e a direção da distorção da rede cristalina, né? Associada a uma determinada discordância. Então, a posição do vetor de Burgers em relação à linha de discordância vai me dizer se a discordância é paralela ou se ela é aresta. A discordância paralela, o vetor de Burgers, ele é a discordância espiral. Na discordância espiral, o vetor de Burgers é paralelo à linha de discordância. Na discordância aresta, o vetor de Burgers é perpendicular à linha de discordância. Né? O vetor de Burgers é uma coisa que é invariante. Né? Ele vai ser sempre igual para uma mesma discordância. Né? Em todos os pontos ao longo de sua linha. Aqui eu tenho a discordância espiral, a aresta e a mista. A mista ela é uma mistura entre a aresta e a espiral, é meio que um intermediário entre as duas. Na discordância mista, a linha de discordância não é nem paralela nem perpendicular em relação ao vetor de Burgers. Defeitos interfaciais agora. Os defeitos interfaciais são contornos bidimensionais, que normalmente separam regiões de materiais que possuem estruturas cristalinas e ou orientações cristalográficas diferentes. Bom, essa definição de defeitos interfaciais ela pega basicamente todas as... é bem abrangente, né? Eu estou começando a perceber que eu estou meio correndo demais, mas é porque essa aula, como eu já dei essa aula para vocês antes, eu estou só lembrando os pontos principais. Né? Enfim, voltando. Defeitos interfaciais, né? Que são quando eu tenho contornos bidimensionais que separam duas regiões distintas dos materiais. Né? Aqui tem vários exemplos disso. Vou começar aqui então. Primeiro, superfície externa, que é onde é a superfície do material. Né? É exatamente isso aqui. Ó. Na superfície do material, aqui eu tenho um material cristalino, tem um cubo aqui, eu peguei só a superfície, estou vendo os átomos da superfície aqui. Esses átomos aqui mais extremos na superfície, a gente chama de átomos insaturados. O que esses átomos têm em comum? Tem D em comum, na verdade. Né? Esses átomos, diferentemente dos átomos do interior do material, eles fazem menos ligações do que o normal. Eles fazem poucas ligações, eles fazem menos ligações do que o que seria normal para eles. Né? Um átomo que está aqui no interior, ele faz todas as ligações. Esses daqui, como eles são o limite, eles não fazem tantas ligações assim. Por eles não fazerem essas ligações, eles ficam no estado energético mais elevado. Nesse estado energético mais elevado, eu tenho, por causa disso, uma superfície com energia livre associada. Né? Então eu tenho uma superfície com energia aqui. Isso é a superfície externa, que é um defeito interfacial. Né? Que tem explicado tudo direitinho aqui no slide. Lembrando que
eu tento preparar os slides de maneira que vocês não precisem olhar no livro. Porém, se vocês ainda estão com dúvida e não querem falar comigo e acham melhor ler no livro, sinta-se à vontade, está muito bem explicado lá. Talvez esteja um pouco aprofundado demais, mas está bem explicado. E é isso, vamos seguir aqui. Contorno de grão. Contorno de grão é o contorno que separa dois cristais. Lembrando que a gente definiu estrutura cristalina como aquela que tem um arranjo atômico organizado. A estrutura não cristalina ou amorfa é aquela que não tem um arranjo organizado. Partindo desse princípio, eu tenho dois tipos de materiais, o monocristalino e o policristalino. O monocristalino é aquele que é composto por um cristal só, ou seja, ele é todo, os átomos desse material monocristalino, eles são todos arranjados no mesmo esquema de organização. Todos esses átomos estão organizados da mesma maneira. É um cristal só. O policristalino é composto de vários cristais, como diz o nome, e cada cristal tem um arranjo de uma maneira, um arranjo de uma forma, né? A região onde o arranjo cristalino de um grão meio que sofre uma transição para outro grão, que tem uma orientação cristalográfica diferente, que é, quando eu falo da orientação cristalográfica, eu falo da maneira com a qual os átomos estão se arranjando, é o que a gente chama de contorno de grão, né? Aqui está bem explicado, ó, eu tenho 3 cristais, 3 grãos. Esse primeiro aqui os átomos estão organizados de uma forma. Esse segundo aqui, os átomos estão organizados de outra forma. E esse terceiro aqui embaixo, os átomos estão organizados de outra forma. Essa linha separando, ela não existe de verdade. É uma linha que a gente desenha aqui para mostrar que é exatamente aqui que tem essa separação da forma com qual os materiais se organizam, com qual os átomos se organizam, né? Então, essa região aqui do contorno de grão, ou seja, da fronteira do grão, é uma região de grande desajuste atômico, né? Como está escrito aqui, né? Na região do contorno existe algum desajuste atômico na transição da orientação cristalina de um grão para o grão adjacente. Ou seja, cada grão tem sua estrutura cristalina específica, tem a sua maneira específica de se organizar, né? Todos os grãos são cristalinos, isso não tem dúvida, mas cada um tem a sua maneira de se organizar. A fronteira entre eles é o contorno de grão, né? É uma região de desajuste atômico, é um defeito no material. O material perfeito ele seria monocristalino, mas é claro que a gente não tem material perfeito, né? E não basta ser só monocristalino, precisa não ter lacunas, precisa não ter autointersticial, precisa não apresentar discordâncias, né? Voltando rapidinho de discordância aqui, já comentei, as discordâncias são, de todos os defeitos dessa aula aqui, são os defeitos mais importantes. Por quê? Porque as discordâncias são responsáveis pelos mecanismos de deformação plástica do material. Então, se o material sofre deformação plástica, ou seja, deformação permanente, é por causa das discordâncias. É por causa do movimento das discordâncias. Então, a discordância tem grande importância aí, muito mais importante do que esses outros conceitos aqui, né? No contorno de grão, os átomos estão ligados de maneira menos regular, a fronteira tem um desajuste ali. Existe uma energia associada ao contorno de grão, que é a função do grau de desorientação dos contornos. Ou seja, quanto mais desorientado está um grão em relação ao outro, né? A gente vê aqui que esse grão daqui de cima está quase todo na vertical. Porém, esse daqui está inclinado. Essa desorientação, essa diferença de ângulo aqui, ela está associada à quantidade de energia dos contornos de grão, né? E os grãos crescem em temperaturas elevadas para reduzir a energia total dos contornos. Outros dois defeitos interfaciais importantes. Primeiro é falha de empilhamento. Eu não entrei muito nesse mérito na aula no capítulo 3, mas alguns materiais de estrutura CFC, os átomos deles estão divididos em planos. Um plano empilhado em cima do outro. E eles seguem padrão. Por exemplo, eu tenho um material formado pelos átomos C, B e A. Aqui na esquerda eu tenho como que seria o arranjo perfeito entre eles. CBA, CBA, CBA. Porém, a gente sabe que nem tudo é perfeito assim. Eu estou falando de
uma quantidade muito grande de planos aqui atômicos, né? Então, vai haver algum momento onde esse empilhamento vai estar errado. Aqui, por exemplo, ó, CBA, aqui faltou C. Aqui, ó, a gente percebe que falta um plano de átomos azuis, átomos do elemento C. Essa falha aqui no empilhamento é o que a gente chama de falha de empilhamento, que é o nome do defeito. Né? Quando existe uma interrupção na sequência do empilhamento dos planos compactos. Ou seja, isso aqui é CBA na esquerda, no cristal perfeito. Aqui é para ser CBA também, sempre. CBA, CBA. Só que aqui está errado, falta um C aqui. E aqui volta ao normal já. Quando falo aqui, gente, estou mostrando o mouse, tá? Aqui tem outro defeito, que é o contorno de fase. Talvez esse exemplo não seja o ideal, mas eu acho que dá para exemplificar bem. Esse é um material, é um aço. O aço ele tem duas estruturas cristalinas, geralmente, que é a CFC e a CCC. A CFC a gente chama de austenita e a CCC a gente chama de ferrita. Na verdade, isso não é uma fase, é um microconstituinte do aço, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O que eu quero dizer é que esse contorno aqui entre as fases é o que é o contorno de fase. É o que é a fronteira entre uma fase e outra. É uma definição muito intuitiva, né? Essa imagem que foi o que tirei, é uma fotomicrografia feita com microscópio óptico. É a austenita, que é a estrutura CFC. Ela sofreu um ataque químico para ela ficar pintadinha assim. E é isso. Outros defeitos. Contorno de mácula. O contorno de mácula, como está nessa imagem aqui, é um contorno de grão, onde os átomos de um grão de um lado eles estão em posição de imagem espelho em relação aos átomos do grão de outro lado. Então, aqui fica muito claro de observar como é que está em posição de imagem espelho. Né? Essa linha vermelha aqui é o contorno de mácula. Né? É um tipo especial de contorno de grão. A mácula é a região de material entre esses contornos. E as máculas elas resultam de deslocamentos atômicos, que são produzidos a partir de força mecânica de cisalhamento ou de tratamento térmico. Né? Tratamento térmico, que é algum tipo de tratamento que envolva um aquecimento ou um resfriamento. A gente vai ver isso mais pra frente. E aqui eu tenho... e também essa mácula pode surgir a partir de força de cisalhamento. Né? Outro defeito é a parede de domínio ferromagnético, que é uma região que é um contorno que separa duas regiões com diferentes propriedades magnéticas, com diferentes direções de magnetização. E por fim, tem os defeitos volumétricos, né? Que dentro desse defeito tem os poros. Poros, né? São espaços vazios bem grandes, não são lacunas, são espaços vazios muito grandes. Não é da ordem de um tamanho atômico, de uma posição atômica. São espaços vazios realmente grandes. Pensem em uma, sei lá, não tenho nenhum exemplo bom aqui para dar. Mas são espaços vazios muito grandes. Trincas, que são trincas dentro do material, são defeitos são comuns. Inclusões, são impurezas indesejadas no material. E outras fases indesejadas que podem surgir aí. É importante destacar também que as vibrações atômicas podem ser consideradas como imperfeições ou defeitos. Aqui eu tenho exemplificando uma fase que se mostrou que esse é um material que eu fiz também, um aço. Essa parte preta aqui é uma fase indesejada que surgiu no material. Essa parte da esquerda aqui é a parte que foi soldada, que sofreu a solda. A parte da direita aqui onde não foi soldada. E aqui a divisa entre a parte preta e a parte branca é o próprio contorno aí é outra fase. Né? Outra fase aí na verdade, perdão, tá pensando no contorno de fase aqui. Essa parte preta aqui é outra fase. Essa outra fase ela piora as propriedades do aço. Então ela é um defeito, é uma coisa indesejada. Finalizando as imperfeições, né, que é o foco principal dessa aula, eu vou fazer um parênteses aqui para microscopia. Né? Eu vou pular aqui, ó, primeiramente, microscopia óptica, né, que essa é um aparelho simples, né,
microscopia ótica, que é usada para estudar microestrutura, né? Na microscopia ótica, é importante a gente saber que olhar o material é a última coisa que a gente faz. Para chegar nessa imagem aqui, a última coisa que tem que fazer é olhar o material. Né? É o último passo. Por quê? Porque para eu conseguir ver alguma coisa no microscópio, eu tenho que fazer uma série de processos antes. Por exemplo, essa imagem aqui. Ela veio de um tubo. O que eu fiz? Eu primeiro cortei o tubo, um pedaço bem pequeno do tubo, que tinha sido soldado. Depois de cortar, eu botei esse pedaço bem pequenininho num porta-amostra, né, que é um processo que a gente chama de embutimento. Depois que eu embuti a amostra ali, eu vou para a lixadeira para lixar a amostra e depois eu vou para polir a amostra. Então, o lixamento e o polimento são processos importantes também na microscopia. Depois que eu faço o lixamento e o polimento, aí eu posso até levar no microscópio. Porém, se eu levar no microscópio desse jeito, eu não vou conseguir uma imagem desse tipo aqui. Eu não vou conseguir diferenciar o que é austenita e o que é ferrita. Então eu preciso realizar um ataque químico para pintar alguma das estruturas, para destacar alguma estrutura. Depois que eu realizo esse ataque químico, aí eu posso levar ao microscópio. Então, essa microscopia é a última parte aí. A microscopia ótica ainda é muito utilizada, principalmente para aço, que dá para ver bastante coisa, né? Como nessa imagem aqui dá para ver dá pra ver muito bem aí a região soldada. Né? Isso não é nem o maior aumento que poderia ter. Acho que é um dos menores aumentos aqui, na verdade. Então essa é a microscopia ótica. Né? A gente usa a microscopia ótica em ciências materiais para olhar a estrutura. Toda análise que a gente faz de um material, a gente tem que olhar a estrutura. Porque o importante para vocês saberem aqui nesse curso no geral, o importante para a gente aprender nesse curso é a gente saber olhar para a estrutura e relacionar alguma propriedade. Por exemplo, se o meu aço ele piorou a resistência à corrosão, eu olhando para essa imagem aqui eu já sei o que aconteceu. Surgiu essa fase preta aqui, essa fase desejada, essa fase piora as propriedades de corrosão. E aí eu já sei o que aconteceu, eu consigo explicar por que eu vou piorar a corrosão. Né? Aí eu tenho que tentar entender também o que fez com que essa fase surgisse. Né? Eu usei muita energia durante a soldagem, aí eu tenho que fazer uma investigação. Então, a microscopia é uma parte muito importante, muito utilizada aí. Microscopia ótica, né? Porém, a gente também tem microscopia eletrônica. Microscopia eletrônica é algo mais novo, é algo mais robusto, né? Porque na microscopia eletrônica eu consigo fazer ampliações muito maiores. Eu consigo ver os átomos, eu consigo ver as discordâncias na microscopia eletrônica. Então é algo muito utilizado tanto para a gente em ciências materiais e mecânica, quanto para pessoal de biologia, pessoal de medicina, odonto, todo mundo usa isso aí. Microscópios eletrônicos. Né? A imagem é formada através de feixes de elétrons. Né? Na microscopia ótica, a imagem é formada através de radiação luminosa. Né? E a gente consegue grandes ampliações. Aqui tem um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é um equipamento muito grande, né? Super caro. Tem computadores, a parte onde você coloca a amostra tem que ser feita a vácuo. É um equipamento muito sensível também. Então requer que um técnico faça saiba manuseá-lo, né? Porque se eu chegar para tentar tirar uma imagem de microscopia eletrônica sozinho, eu vou apanhar muito para conseguir. Eu vou ter muita dificuldade, porque o aparelho é muito complexo. Então é preciso de gente com certa especialização para manusear um equipamento desse. Né? Eu cheguei a fazer as imagens com microscopia eletrônica no IFES de Vitória. Só que eu não fui lá metendo a mão no equipamento, né? Tinha um técnico responsável só por esse equipamento. Né? Na UFES, o microscópio eletrônico que tinha na engenharia mecânica estava quebrado e é muito caro consertar. É um valor absurdo até para trazer um cara para ver o problema, quanto mais consertar. E a gente sabe que a situação do país aí não está muito boa, né? Então, isso é um microscópio eletrônico.
Eu tenho dois tipos de microscópio eletrônico. Eu tenho microscópio eletrônico de transmissão, que a imagem é formada por um feixe de elétrons que passa através da amostra. Eu consigo ampliações na ordem de 1 milhão de vezes, ou seja, eu consigo ampliar muito. E eu também tem microscópio eletrônico de varredura. Né? O de varredura a gente chama de MEV, o de transmissão a gente chama de MET. MEV e MET. O de varredura ele funciona através de uma... no microscópio eletrônico de varredura, a superfície da amostra ela é varrida com um feixe de elétrons. O equipamento ele coleta os elétrons refletidos, né, e é exibido sob um tubo de raio catódicos. Não precisa preocupar como é que funciona isso, isso é muito avançado. É importante saber que existe. O MEV e o MET têm ampliações muito maiores que o microscópio óptico. Né? Para fazer análise no MEV, a estrutura tem que ser condutor de eletricidade. Então, se o seu equipamento ele não for condutor de eletricidade, se o seu material não for condutor de eletricidade, é necessário fazer um tratamento na superfície aí para conseguir visualizar alguma coisa. Esse é o MEV. Bom, aqui eu tenho uma escala mostrando a faixa de visualização de cada um, a faixa de visualização de alcance de ampliação de cada equipamento e do olho humano. O olho humano consegue visualizar até mais ou menos 100 micrômetros. O microscópio óptico consegue visualizar até quase 100 nanômetros. E o microscópio eletrônico consegue visualizar 1 angstrom, que é 10 a menos 10 metros. Consegue visualizar vírus, macromoléculas, moléculas menores, átomos. Então, para o pessoal conseguir ver o coronavírus aí, provavelmente vai ser microscópio eletrônico. Né? Bom, falando de microscopia, a gente tem que dar um pequeno parênteses aqui para falar de medidas de tamanho de grão. Tem algumas propriedades que são importantes a gente medir durante a análise de um determinado material. Acho que é olhar a dureza, a rigidez, com qual tensão que ele vai fraturar. Porém, o tamanho de grão também é importante. Um exemplo claro é que se eu fizer um tratamento para reduzir o tamanho de grão de um aço, eu vou, consequentemente, aumentar a dureza e a resistência mecânica desse aço. A redução do tamanho de grão é um método de endurecimento do aço. Ou seja, é muito importante a gente saber determinar qual é o tamanho do grão. Eu vou apresentar para vocês dois métodos de fazer aqui essa medida. O primeiro é o método da interseção. Eu vou ter uma imagem e vou fazer várias linhas retas com o mesmo comprimento, linhas retas paralelas, nessa imagem. Claro que eu vou fazer em várias imagens, focando em uma só primeiro. Essa imagem da estrutura dos grãos. Tem que ser uma imagem que eu consiga ver exatamente os grãos, conseguir discernir quantos grãos tem, etc. Eu vou traçar essa linha reta, um número determinado de linhas retas, sei lá, 4, 8. E vou analisar, vou contar quantos grãos são interceptados por cada linha. Depois que eu tiver essa média do número de grãos interceptados, eu faço o seguinte: eu divido o comprimento da linha pela média do número de grãos interceptados. O comprimento da linha que eu desenhei dividido pela média do número de grãos interceptados. Esse valor obtido, eu vou dividir pela ampliação que eu usei para obter minha foto da estrutura, minha fotomicrografia. Então é um método de se fazer. É isso aí. Outro método, que até aqui é mais recomendado, porque tem uma norma que dá um respaldo para esse método, é o método intercepto. Acho que fica mais fácil de explicar usando a imagem aqui. Eu tenho uma figura de uma micrografia. Eu vou traçar 3 círculos concêntricos, ou seja, 3 círculos do mesmo centro, cada um com seu diâmetro determinado, e vou calcular quantos grãos cada círculo intercepta. Vou contar aqui quantos grãos intercepta aqui, quantos intercepta aqui e quantos intercepta aqui no terceiro. Aqui eu fiz a contagem já.
né? O primeiro tem 15, o segundo tem 23, o quarto tem 31 grãos, pega. É claro que quanto maior o ciclo, mais grãos vai pegar, né? Logicamente. E depois que eu tiver esse valor de quantos grãos foram interceptados, quantos interceptos foram contados, eu vou aplicar nessa fórmula aqui. Primeiro eu vou achar esse NL. Esse NL é calculado usando N, que é quantos interceptos foram contados, ou seja, somado os 3 círculos, multiplicado pelo aumento da micrografia e dividido pelo comprimento total das linhas testes, que aqui é 500 milímetros de acordo com a norma, né? 500 milímetros, isso aí. Fazendo isso, eu vou achar o NL, né? Ou seja, interceptos contados, aumento da micrografia e comprimento total das linhas. Fazendo isso, achando esse NL, eu divido 1 por NL e eu vou obter L3, que é um tamanho de grão médio, né? Essa é uma fórmula para se obter um tamanho médio de grão aí, né? Mas é importante eu destacar para vocês, essa parte da aula aí, acho que foi no finalzinho da aula de sexta-feira, que vocês já estavam duro para ir para casa, não lembro se vocês pegaram bem, mas hoje em dia esse método ainda é muito utilizado, porém, com o avanço da tecnologia, a gente tem usado tecnologia, recursos de computador, para medir esse tamanho de grão de forma mais exata. Recursos de análise de imagens, etc. Tem alguns softwares, alguns programas, que às vezes no próprio programa que faz a imagem, no próprio microscópio, já vem com um programa para medir o tamanho do grão. É tão importante que é essa medida, né? Então esse aqui é o tamanho médio de grão, essa forma dá uma noção boa. Aquele método anterior também, né? E a aula foi isso aí. Mais uma vez, façam o exercício, façam o teste 4, né? O exercício que está no Moodle, está no sistema acadêmico, mandei em todo lugar. Qualquer dificuldade, não hesitem em falar comigo, falem comigo, pode ser por e-mail. A gente tem um horário de atendimento aí de 8 às 10, quarta e sexta, porém, isso é mais uma formalidade, vocês podem falar comigo em outros horários também. E é isso. A gente sabe que essa experiência aqui de aula não presencial está longe do ideal, mas a gente pode tentar tornar a experiência mais agradável, né? Então, é isso. Qualquer problema, falem comigo. Qualquer dúvida também. A próxima aula eu vou começar uma parte inédita da matéria, que é muito importante também. E é isso. Até semana que vem.